sua exposição. Bom dia. Eu vou tentar em 20 minutos falar de algo que envolve muitas informações. Eu tive o cuidado não só de fazer um breve histórico, mas não do complexo todo ao longo dos anos, mas a partir da audiência pública que ocorreu em Brumadinho em junho de 2017, através das pessoas lá da região, principalmente de Casa Branca e Jangada. Eu já vinha acompanhando os problemas desse complexo minerário, não estou falando especificamente da barragem, mas eu coloquei aqui só a partir da audiência pública em Brumadinho, da qual inclusive eu tive presente. Eu tive o cuidado de pôr aqui o histórico precisamente para trazer que nós percebemos na ocasião um grande atropelo, no sentido da Vale ter as 3 licenças no dia 11 de dezembro, então eu achei importante trazer esse histórico, que eu já passei uma cópia para os deputados, para vocês perceberem que entre o dia 5/11, quando foi pautado pela primeira vez no Conselho do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, e o dia 11 de dezembro, quando houve então a votação, foi um tempo muito rápido e que nos chamou muita atenção, e aí eu vou apresentar aqui, a partir do parecer de vista que eu fiz junto com as pessoas que estavam acompanhando isso de perto, graves questões que nos apontaram na época que havia alguma coisa de atropelo nessas licenças, que na época a nossa avaliação foi: mudou o governo, não foi reeleito, e a Vale quer garantir que o seu complexo Jangada Feijão tenha a licença da operação até 2032. Então, o primeiro ponto, inclusive que o secretário Germano vem afirmando que na realidade o licenciamento era só do descomissionamento da barragem 1, eu vou mostrar para vocês que o que foi licenciado no dia 11 de dezembro foi a continuidade das minas Feijão Jangada até 2032, com 80% de aumento de produção, e isso é fato. Eu preparei para facilitar, inclusive eu tenho aqui 5 DVDs com todos os documentos, sistematizados por assuntos, porque isso é uma forma de contribuir para vocês entenderem a questão para além do detalhamento da causa em si, por exemplo, do rompimento da barragem, outras questões associadas que, a nosso ver, tem a ver com isso também. Então, primeiro, no Rola Moça, eu fiz, os documentos estão aí, eu pincelei algumas coisas, para dar uma noção. Então, no dia 5 de novembro foi pautado, a apresentação, então, Feijão e Jangada, se pediu vista, através dos conselheiros que, no caso, estão nisso. Observem, esse tamanho vocês não vão conseguir ver nada. Deixa eu aumentar aqui. Só um segundinho, presidente. Desculpa. Só para orientar ali, a deputada Beatriz está pedindo para botar ali no módulo isso que eu estou slide, para ver se fica melhor ali. Tem alguém para ajudá-la ali, gente? Porque isso está gravando. Aqui. Ok, já fiz. Pronto. Tá. Ok. Porque eu avaliei que quando a gente chega e fala, é falar. Eu achei importante trazer trechos de documentos que estão todos no DVD depois completos, porque aí não é uma fala, é uma prova. Então reparem, o parecer único, a minuta que foi para o Conselho Estadual da Serra do Rola Moça, olha aqui embaixo, esse aqui é o processo que tem a ver com feijão. Classe 6. Nesse minuta, porque ela tinha que passar antes no Conselho do Rola Moça para ter anuência, porque esse complexo fica na zona de amortecimento, o que falava da barragem de rejeito 1 era que a recuperação visa recuperar os finos, né? Como é que seria feito, e o empreendedor informou que, de acordo com as inspeções realizadas, análises de documentos e monitoramento disponibilizados, constatou-se que a estrutura, na situação atual, se encontra em condições adequadas de segurança, tanto do ponto de vista das estruturas hidráulicas, quanto da estabilidade física do maciço. Isso está no documento da SUPRE, a minuta, que foi para o Conselho do Rola Moça,
para pedir que fossem então os conselheiros avaliarem a anuência. Configura-se hoje, depois do que foi já investigado pela Polícia Federal, que inclusive embasou a recomendação do Ministério Público ao Conselho de Administração da Vale, também está aqui, que na realidade a Vale sabia que havia situações de risco nessa barragem. Então, no documento da SUPRE, que foi para instruir os conselheiros do Rola Moça, tinha uma afirmação relacionada com a empresa em relação à barragem. Esse aqui tem a ver com o de Jangada, como os dois estão sempre associados. É importante dizer então que esse licenciamento só são dois processos, porque como um direito minerário está no nome da MBR e o outro está no nome da Vale, mas o tempo inteiro nos documentos do Estado fica claro. Esses dois processos, na realidade, é uma coisa só. É o plano de continuidade Feijão Jangada. Na apresentação feita pela Vale, nessa reunião lá no Rola Moça, a própria Vale está identificando. Os licenciamentos são integrados e a continuidade das operações Jangada e Feijão. Foi pedido vista e na reunião subsequente, que foi 21/11, os conselheiros que são sensíveis à questão ambiental apresentaram um parecer de vista e nessa conclusão do parecer de vista foi colocado por eles vários considerandos, entre eles dizendo que a situação de escassez hídrica demanda atenção, dizendo que no parecer da SUPRE não foi nada informado sobre a interferência do complexo na zona de amortecimento e uma série de outras questões que são detalhadas, que naquele momento não podiam se referir a aspectos do licenciamento, tinham que se referir a aspectos daquele complexo na zona de amortecimento, querendo continuar até 2032. Não adiantou, votaram, fomos surpreendidos pela primeira vez com a presença de um deputado, era o Tiago Cota, porque também tinha, ele representando a Assembleia, tinha na pauta um outro assunto muito grave, que é o da MGB, que queria e conseguiu a anuência de poder, inclusive, fazer estrada, suprimir vegetação dentro da unidade do Rola Moça, mas é um outro assunto. Continuando, então, esses dois conselheiros, que foi o Pedro e o Cleverson, do CBH Paropeba, eles se manifestaram pela impossibilidade do Conselho do Parque se manifestar, inclusive porque não tinha todas as informações, estava incompleto, e eles se manifestaram recomendando ao gestor que se manifestasse pela exigência de estudos complementares. Pasmem, estava presente o diretor-geral do IEF, o senhor Henri Collet, não se manifestou em nenhum momento. Senhor? Henri Collet. O Henri Collet era o diretor do IEF até 31 de dezembro. Ele participou dessa reunião do princípio ao fim. Participou não gerindo a reunião, porque isso é o gestor, que na época era o Marcos Vinícius. Mas ele esteve presente nessa reunião, não efetuou o controle de legalidade que, a nosso ver, deveria ter efetuado, e a coisa se configurou no Conselho votar e dar a sua manifestação com questões apontadas, e vocês vão ver nos documentos que aquele Conselho não podia se manifestar se tinha questões relacionadas com aquela unidade de conservação que não tinham sido tratadas. O Conselho deu aval e nós fomos surpreendidos no dia 24 de novembro, a reunião foi dia 19, com uma reorientação assinada pelo Anderson Silva, o Conselho reorientando de licença prévia para licença de instalação, foi assim que foi para a audiência pública em junho de 2017, reorientando para LAC 1, que é as 3 licenças de uma vez. Isso aqui, quando é publicado, pela norma que nós colocamos no documento da Associação de Jangada, tem o tempo do contraditório, que é 10 dias, segundo a norma estadual. O que a Associação de Jangada fez? Entrou com um recurso requerendo ao secretário adjunto que analisasse que essa reorientação não poderia ser feita e apontando vários elementos. Não houve resposta, a resposta só receberam agora com data de janeiro. Nessa reorientação, reparem, lá na Rola Moça, tramitou como classe 6. Olha aqui, classe 6. A reorientação no jornal já foi publicada no Diário Oficial
como esse empreendimento classe 4. Continuando, na reunião da Câmara de Atividades Minerárias do dia 30 de novembro, 6 dias depois... Só determinar a diferença de classe 4 para classe 6. Arthur, eu estou segurando aqui o deputado Sargento Rodrigues, também está querendo fazer alguns questionamentos. Vamos deixar ela terminar essa primeira parte? Se o senhor puder anotar, eu vou responder tudo, tá? Tá bem? Senão eu perco e o tempo não vai ser suficiente, é muita informação. Uma coisa que eu quero tranquilizar, que todos esses documentos estão aqui todos sistematizados, para depois vocês poderem fazer um olhar profundo sobre tudo isso. Ou seja, quando nós recebemos, eu como conselheira, a pauta, no dia 30, reparem, dia 24, eram 6 dias. Ainda não tinha passado o prazo legal do recurso de 10 dias para alguém questionar a reorientação. Quando você citar 30 de novembro, especifica o ano para a gente... 2018. Então, está aqui em cima, desculpa, que eu pus aqui, é porque está muito pequeno para vocês verem. Então, na pauta, esse empreendimento, os dois, né, que é MBR e Vale, mas é o mesmo complexo, estavam como classe 6 e, na ocasião, eu apresentei, através de 3 ofícios ao presidente da reunião, que era o senhor Yuri Trovão, razões para retirada de pauta, vou entrar nelas daqui a pouco, que muito consistentes em termos de razões que existem fundamentos. Não adiantou, ele não retirou de pauta, é competência de quem preside a CMI acatar ou não o pedido de retirada de pauta, protocolei para ter tudo registrado como elemento de prova e pedi vista, porque a gente pode pedir vista a processos que entram na pauta. E quando chegou a convocação da reunião subsequente, marcaram uma extraordinária para o dia 11, nós só tivemos 4 dias para preparar um parecer de vista. 11 de dezembro. Desculpa, 11 de dezembro de 2018. A reunião foi dia 30 e logo a seguir recebemos a convocação para uma extraordinária para o dia 11. E os conselheiros têm que enviar 5 dias antes. Então nós tivemos 4 dias para preparar um parecer de vista em relação a esse complexo minerário. Ao longo dos 2 anos da CMI, eu venho requerendo que não haja dessa forma ser tratada, e foram, em 2 anos de Câmara de Atividades Minerárias, foram 40 reuniões com mais de 200 processos de licenciamento deferidos. Então, reparem, na reunião do dia 11 na pauta, já estava como classe 4, um empreendimento que tramitou no Conselho do Rola Moça como classe 6, e na reunião do dia 30 foi pautado como classe 6, e foi reorientado no dia 24, e essa questão da classe, nós temos um entendimento. É porque como classe 4, as questões determinadas pela DN 217 garantiriam que o empreendimento tivesse as 3 licenças juntas, e eu vou mostrar por quê. Se fosse classe 6, era vedado dar 3 licenciamentos de uma só vez. E o tempo inteiro o Estado, no caso do secretário Germano e o Rodrigo, vem afirmando para a imprensa que eu tenho faltado com a verdade, porque na realidade é classe 4, porque era descomissionamento da barragem. Todos os documentos que vocês vão ver da SUPRE são muito claros. Esse licenciamento é da continuidade do complexo até 2032, com uma série de questões dentro desse licenciamento. Está aqui o parecer de vista que eu apresentei na ocasião sobre esse complexo em relação à Jangada Feijão, e eu quero trazer só 2 exemplos, porque se eu for entrar em todos os aspectos que estavam errados, esses 20 minutos não vão ser suficientes, mas eu depois posso atender perguntas. Um caso muito grave que não me chamou a atenção, quando houve o rompimento, eu comecei a saber que o Parque da Cachoeira tinha sido soterrado. Na mesma hora eu lembrei desse parecer da SUPRE e do que nós tínhamos colocado no nosso parecer de vista. Porque reparem, no parecer da SUPRE, e eu vou mostrar de novo o IA, no parecer da SUPRE, dizia, inicialmente, com o estudo apresentado no estudo de impacto ambiental, a delimitação da área de influência direta foi definida abrangendo quais eram os lugares. Aí foi uma redefinição, está lá no parecer deles.
Em função dos questionamentos durante a audiência pública, a empresa Vale procedeu à reanálise e apresentou a redefinição da área. E ali vem embaixo o que foi acrescentado: propriedades, áreas rurais situadas próximos ao empreendimento, Jangada e Parque da Cachoeira. Parque da Cachoeira, no próprio RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, que foi apresentado na audiência pública em junho, e estava lotado de pessoas da região, e algumas delas provavelmente eram de Parque da Cachoeira, e disseram: esse estudo de impacto ambiental está errado. Nós estamos lá do lado de Feijão. Como é que nós não estamos na área de influência direta? O parecer da SUPRE configura, está lá colocado. E olha aqui o estudo de impacto, o RIMA. A área de influência direta abrange os povos Feijão, Casa Branca, tal, e não menciona Parque da Cachoeira. Quando eu vi que Parque da... Eu na hora lembrei, a SUPRE foi revista, porque um dos pedidos que nós fizemos na reunião do dia 30 dos 3 ofícios foi: tem que ser retirado de pauta, porque o estudo de impacto ambiental está falho, porque o próprio parecer único, entre outras coisas, o parecer único diz que houve uma redefinição da área de influência direta. Então, pela resolução do CONAMA, teria que ser feito um novo estudo de impacto ambiental para o princípio da participação e conhecimento da comunidade. Não adiantou. Esse foi um dos pedidos do controle da legalidade. E mal sabíamos nós que em janeiro, Parque da Cachoeira seria soterrada e teria pessoas mortas que não foram nem consideradas por um estudo de impacto ambiental apresentado a Brumadinho em julho. E quem apresentou o estudo? A Vale, é o estudo da Vale. Aqui, ó. É o estudo da Vale, que é o estudo de impacto ambiental. Foi apresentado na audiência pública em junho, aqui é a página 40, do relatório de impacto ambiental. Foi de 2018? 2018. Não, 2017. A audiência 17. pública foi em junho de 2017. Por isso tá que eu aqui. trouxe... 7 de junho. Isso. Como eu imaginei que a quantidade de informações era muito grande, e eu quis fazer isso para vocês poderem ter esse cronograma, tá? Ou seja, um dos pedidos para retirada de pauta no dia 30, no âmbito legal e técnico, tinha que ter sido retirado de pauta. Por quê? O estudo de impacto ambiental estava falho e não podia simplesmente colocar no parecer da SUPRE: estamos consertando, redefinindo a área de influência direta, porque aquelas pessoas e aquela comunidade, no âmbito da resolução CONAMA, ela foi lesada do seu direito de saber que está na área de influência direta de um empreendimento que acabou matando muitas pessoas naquela comunidade. Esse é um exemplo. E no próprio parecer da SUPRE, olha aqui a prova de tudo que a comunidade falou na ocasião. A população presente se manifestou de forma bastante contundente e puseram tudo aqui, tiveram que transcrever o que foi colocado lá. E uma das coisas que foi no resumo do que aconteceu lá, que a empresa deveria, antes de ampliar, ser mais transparente, apresentando de forma clara qual o seu horizonte de permanência na região. Nesse sentido, e aí vem o plano de fechamento de mina. Eles apresentaram tantas demandas. Por quê? Senhores deputados, aquele complexo Feijão e Jangada, ele já vem com situações de falta de controle ambiental e problemáticas, não é de hoje. E a comunidade que está lá perto sabe e demandou, e tem muita documentação, que depois vocês devem chamar aqui alguém de lá, por exemplo, Carol Moura, é uma das lideranças e que acompanha isso, para contar a história antes da audiência pública. Mas, voltando ao assunto, essa questão da redefinição da área de influência direta, a meu ver, é gravíssimo e não poderia ter caminhado o processo de licenciamento da continuidade daquela forma, fora muitas outras coisas que não vai ser possível passar agora, mas que está aqui nos documentos. Olhem a superficialidade com que a SUPRE e o Estado informam no processo de licenciamento para a continuidade desse complexo até 2032, com aproveitamento de minério de rejeito da barragem 1, olha como é que fica a superficialidade sobre a questão de barragem.
atestado pela FEAM sobre a situação. A empresa Vale enviou o anexo tal dos documentos, os protocolos de registro na FEAM das declarações da auditoria. Estes documentos compõem o presente processo. Eu pego sempre os processos para ir para casa, para olhar, para estudar, para entender. Neste processo de licenciamento e nos outros, eu nunca vi a documentação completa de uma questão de declarações da auditoria. Só é informado que o empreendedor informou que tem e que a FEAM disse que tem estabilidade. Olha, em relação aos estudos de dam break e do plano de ação emergencial das barragens no complexo, olha o que é o parágrafo do parecer único da SUPRE. Apesar de não ser escopo deste processo de licenciamento a disposição de rejeitos em barragem e do plano de assistência emergencial ser responsabilidade da Defesa Civil e Prefeitura, foi apresentada em meio digital os planos de ação de emergência das barragens de mineração e os estudos de dam break das barragens da mina de Jangada e Córrego do Feijão. Esses documentos compõem o presente processo. A prática do Estado e da SUPRE e das SUPRANs, e eu tenho dezenas e dezenas de documentos e de provas, é que eles apresentam que são pelo deferimento de complexos minerários que têm barragens, e eles sabiam que essa era a montante e não puseram no documento da SUPRE, colocam que são a favor da continuidade daquele complexo, aproveitando o rejeito de uma barragem a montante, e dizem que esse processo, isso não é o escopo desse processo. E que isso, a segurança e o PAEP é da Defesa Civil e Prefeitura. E entendem que só apresentarem em meio digital os estudos ou os protocolos, está encerrado o assunto de barragem de rejeito. Não é a Defesa Civil, nem a Prefeitura, nem a Agência Nacional que licencia a mineração. É o Estado. Reiteradamente, ao longo de 2 anos atuando como conselheira, foi isso. Parecia uma batata quente que ninguém queria tratar. Mas a SUPRE disse que era favorável, o Rodrigo Ribas, na reunião, disse que estava tranquilo com o licenciamento, a Agência Nacional vota a favor. Quem é Rodrigo Ribas? Superintendente da SUPRE. Eles apresentam um parecer pelo deferimento, defendem esse parecer, dizendo que está tudo ok, mas colocam que isso não é escopo do licenciamento, mas eles sabem que dentro dessa continuidade ia estar a aproveitar rejeito de uma barragem a montante, e essa é a superficialidade que eles tratam as questões de situação, segurança, PAEB e estudos do dam break. Isso é a prática reiterada. Em todos os licenciamentos, em 2 anos, que tem barragens de rejeito no Estado, e foram licenciados dezenas, é dessa forma que tem sido tratado. O CREA, na CMI, reiteradamente dizia que o papel do CREA era ver se a RT estava válida, que é a anotação de responsabilidade técnica. O CREA votou a favor. O CREA, no meu entendimento, a engenharia, teria que ter tido um olhar. Pessoal, essa barragem é montante. Se vai tratar de aproveitamento, como é que vai ser as questões? Não. Então, e o DNPM vota a favor e não considera essas questões. E olha aqui a conclusão, para não voltarem mais a falar que eu tenho faltado a verdade quando eu digo que a classe não poderia ser classe 4. Porque na realidade era só o descomissionamento da barragem 1. A equipe interdisciplinada SUPRE sugere o deferimento na fase LAC 1, que é as 3 juntas, licença prévia, instalação e operação, para o empreendimento, continuidade das operações da mina de Córrego do Feijão, do empreendedor do Vale, nos municípios tal, pelo prazo de 10 anos. Isso está igual no processo que é a MBR de Jangada, porque por uma questão de direito minerário tem que estar 2 no processo, mas a questão é a continuidade do doutor. E olhem mais uma vez aqui. Cabe esclarecer que a Superintendência de Projetos Prioritários não possui responsabilidade técnica e jurídica
sobre os estudos ambientais apresentados nesta licença, sendo a elaboração, instalação e operação, assim como a comprovação quanto à eficiência, de inteira responsabilidade das empresas. Nós entendemos que quem faz os estudos da ART tem essa responsabilidade no âmbito das ARTs. Verdade. Mas, ser a favor do deferimento, sem fazer uma análise técnica, inclusive, para, diante de princípios como o da precaução, cabia a SUPRE se manifestar, sim, que não tinha segurança, não tinha tranquilidade para ser pelo deferimento. Então, o tempo inteiro, nos pareceres de vista que nós fazemos, que eu assino, nós colocamos. Cabe, sim, às superintendências técnicas do Estado a responsabilidade do que eles informam, do que eles não informam, do que eles omitem, do que eles não demandam, porque se sou eu uma técnica, que eu tenho uma dúvida sobre uma barragem num complexo minerário, que eu vou ter que dar um parecer técnico, eu no mínimo diria, não podemos opinar, porque já que nós não temos arcabouço técnico, nós queremos que o Estado demande alguma questão. Eles simplesmente, em relação a barragens, principalmente, é como se não tivesse a ver com o Estado, as barragens do rejeito. Num dos encaminhamentos feito após o dia 30, esse fui eu que fiz como conselheira, eu enviei um ofício ao secretário Germano pedindo o controle de legalidade da reunião do dia 36